Nona reunião ordinária, gestão 2017-2018, dia 4 de abril de 2017, horário às 19 horas e 32 minutos. Comunico ao senhor presidente que os vereadores já assinaram o livro de presença anteriormente ao início dessa sessão. Justifico a ausência do vereador Antônio Pasqualino por estar em licença médica por problemas de saúde. Primeiro secretário, favor fazer a chamada dos vereadores. Antônio Pasqualini. Faltou, justificou. Donizete De Lorenzo. Presente. Felipe Nardi. Presente. Geraldo da Silveira. Presente. José Osmar. Presente. Luiz Alberto. Presente. Narciso Ferreira. Presente. Osmar Antônio. Presente. Silvio Gonçalves. Presente. Tiago da Silveira. Presente. Walter Martins. Presente. Quórum conferido, declaro aberta a presente sessão. Informo a todos os internautas e presentes nesta sessão ordinária que hoje esta reunião ordinária está sendo transmitida também via celular, bastando apenas acessar o site legislativo. Esta primeira transmissão está sendo em forma de teste, para que nas próximas reuniões seja oficialmente transmitida, procurando melhor atender a demanda da população. Desde já, esta Casa Legislativa agradece a todos. Vamos agora para a apresentação e votação de indicações protocoladas nesta secretaria. Indicação número 48/2017, de autoria do vereador Silvio Gonçalves Ribeiro Dias, que sugere ao Executivo Municipal a abertura de rua para entrada e saída de veículos próximo ao trevo Guaranésia Guaxupé, SIAC do Brasil. Vereador Silvio Dias, gostaria de fazer a defesa da sua indicação? Isso é um plano de quando eu era prefeito. Aquela entrada de Guaranésia é muito complicada. Ali perto daquele posto piscina ali tem um engarrafamento grande. A Floriano Peixoto, que é a rua de cima, ela dá de frente a um terreno vazio e tem um espaço ali, nós já vimos isso aí há muito tempo, que dá para desapropriar ali e passar por trás do estacionamento do Zé Campestre, sai naquele portão ali e sai direitinho no alinhamento daquele pedaço de rua que sai na rodovia. Então daria para fazer a entrada pela 7 de setembro e a saída pela Floriano Peixoto. O prefeito tinha essa ideia também, parece que até é projeto de campanha dele. Já conversei com ele, ele está favorável, acho que tem o dinheiro para desapropriar, porque depende de custo isso aí, mas eu acho que é uma obra que vai beneficiar o trânsito ali naquela saída de Guaranésia, que é muito acanhada, é muito engarrafado. Essa é a explicação. Mais alguém quer fazer o uso da palavra? Eu quero. Boa noite a todos. O Silvio trouxe essa indicação aí, isso daí é muito importante. Então, às vezes quem passa durante o dia não vê que não tem movimento ali, mas de manhã e à tarde é difícil chegar até aquele posto. A gente que tem caminhão é complicado aquele pedaço ali. Se fizer, que já estava em plano, isso daí, eu sou a favor, e é muito bom isso daí. Mais alguém quer fazer uso? Então vamos votação única da indicação número 48 de 2017. Osmar Antônio. Favorável. Felipe Nardi. Favor. Dr. Silvio. Favor. Luiz Alberto. Favorável. Tiago da Silveira. Favorável. José Osmar. A favor. Dr. Donizete. A favor. Geraldo da Silveira. Favor. E Narciso Ferreira. A favor. Então, 9 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Indicação número 49 de 2017, de autoria dos vereadores José Osmar da Costa Júnior e Narciso Ferreira, que sugerem ao Executivo Municipal que faça o plantio de gramas em toda a extensão do cemitério municipal de Guaranésia.
Vereador José Osmar quer fazer a defesa da indicação? Sim, senhor presidente. Lá teve um pequeno pedacinho que sobrou uma grama e eles colocaram lá. Ficou excelente. O povo gostou, está pedindo. Né? Eu acho que não vai ficar muito caro. E o executivo fazer isso no cemitério, onde vai tirar aquelas terras que saem lá para a rua do comércio, vai evitar doenças, muitas coisas aí. E vai deixar o cemitério com aparência mais bonita. Quer fazer uso da palavra, Narciso? Não, tudo certo. Eu agradeço os amigos que colaboraram. Eu acho que vai ficar muito bonito, vai enfeitar o cemitério e vai evitar, não vai ter erosão, a água vai cair, vai ficar por ali mesmo. Acho que é uma boa opção para nós. Aproveitando esse Narciso falando da erosão, é muito importante a grama lá assim, porque quando desce ali, que chova, né? Desce uma água vermelha. E a grama serve de um filtro também para essa água escorrer limpa pelas ruas. E vai ser uma boa ideia do filtro. Mais alguém quer? Então vamos em votação única da indicação número 49 de 2017. Osmar Antônio. Favor. Felipe Nardi. Dr. Silvio. Favorável. Luiz Alberto. Favorável. Tiago da Silveira. Favorável. José Osmar. A favor. Dr. Donizete. A favor. Geraldo da Silveira. Favor. E Narciso Ferreira. A favor. Então 9 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Indicação número 50 de 2017, de autoria do vereador Osmar Antônio, que solicita ao Executivo Municipal que, através do Departamento de Obras, realize o desentupimento do bueiro na Avenida Deputado Humberto de Almeida, próximo à antiga Esquincariol, e solicita também que se estude a possibilidade de retirar o último canteiro lá existente. Vereador Osmar, fazer a defesa da sua indicação. Presidente, lá passa por isso. Agora já está com uns 15 dias, está uma placa lá impedida do local, onde está o buraco. O bueiro está entupido. A próxima chuva está desarrancando o asfalto tudo para baixo. Tinha que tomar uma providência agora que não está chovendo. O bueiro, de fato, está entupido. E no mesmo local desse bueiro, tem um canteiro lá que não dá acesso para os veículos grandes fazer o contorno para entrar na avenida. Esse canteiro tem que ser retirado mesmo, não tem outro jeito. Porque se durante uma avenida não tiver como contornar os caminhões, os ônibus de pessoal que trabalha, aí vai complicando a mão de obra para isso. Então foi aonde chegou o ponto de eu chegar a fazer essa indicação. Eu também tenho pedido desse canteiro mesmo, quem tem ônibus grande, que hoje tem um ônibus que tem uma traseira maior, que tem que todo fazer manobra tanto para entrar na rua, que é a rua... Eu esqueci o nome daquela rua agora. E vem na rua para subir para a avenida, né? Então é uma boa indicação. Mais alguém quer fazer uso? Sim, senhor presidente. Aristides Torres, lembrei o nome da rua. Só para reiterar aí a indicação dele, né? Que foi dito, ele falou aquele dia para o engenheiro da prefeitura e ele afirmou de pé junto que não tinha problema lá, né? Aí, ó, o problema está lá, ó. Está lá o problema. É uma pena que foi um dinheiro gasto, um dinheiro público, né, que serviu para atrapalhar e agora tem que tirar. Né? Falta de planejamento, não é verdade? Senhor presidente, quero aproveitar, deixa aí. Boa noite a todos. Esse problema se arrasta para vários bairros, inclusive na Pratinha. Lá tem um problema sério de bueiro. Não é bueiro entupido, não. É uma obra mal executada. É um bairro novo lá. E tem problema já faz uns 5 anos, mais ou menos. E é problema sério, não é um bueiro, não. É o bairro inteirinho. Eu fico imaginando a hora que terminar as construções, aqueles lotes lá que construírem essas casas, todo mundo lá, que aumentar, eu não sei o que vai ser feito. Acho que o senhor já
O senhor já presenciou também lá, né? Eu estou O senhor sabendo sabe sim, da história lá. naquele bairro Na novo. verdade, são 2 bairros. É muito mais complicado do que a gente imagina. E tem problema também de chácaras. Essas chácaras que o pessoal compraram lá e tem um problema da água que vem do sítio. E com a história de ter construído essas chácaras, tem a rua que dá a estrada lá que dá acesso, que é encostado na vila. Quando chove, Deus nos acuda. E o problema também de misturar água pluvial com rede de esgoto. Eu sei que o departamento de obras vai ter muito trabalho para resolver isso lá. Entendeu? É isso aí. Então vamos à votação única da indicação número 50, 2017. Osmar Antônio. Favorável. Felipe Nardi. Favor. Dr. Silvio. Favor. Luiz Alberto. Favorável. Tiago da Silveira. Favorável. José Osmar. A favor. Dr. Donizete. A favor. Geraldo da Silveira. Sim, a favor. E Narciso Ferreira. A favor. Então 9 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Indicação número 51, 2017, de autoria dos vereadores José Osmar da Costa Júnior, Walter Martins e Narciso Ferreira, que solicitam ao Executivo Municipal providências quanto a uma boca de lobo colocada na calçada de moradores. Cito no bairro Jardim dos Ipês e Jardim Renovação 3. José Osmar, José. Bom, isso eu acho que é um erro primário, né? De construir essas bocas de lobo na calçada, na porta de garagem. Ó, como que os mulheres... na calçada, na porta da garagem. 2. Como é que a água vai subir lá? Os moradores estão sem poder usar a garagem. Então eu conto aí com os 9 na aprovação da indicação para que eles possam liberar a garagem. Eu fui lá para ver, a boca de lobo é em cima da calçada. A foto vai né? E uma lajezinha muito fininha ainda, que não aguenta um carro se for subir em cima. Então tem que mudar ou fazer uma laje mais bem feita, fazer uma coisa que dá certo, tanto para a água como para o dono da casa. É uma coisa complicada mesmo. E de fato tem mais, né? Lá naquela que eu falei para você também, eu não trouxe da mulher lá embaixo, ela cobrou de mim, uma laje dessa grossurinha, fininha, 30 centímetros avançado para dentro do passeio, a boca de lobo, e na porta da garagem. Não tem como o carro, um buraco desse tamanho na porta da garagem, onde vai passar a roda. Eu falei para ela, mas eu vou pedir para eles, mas eu nem sei o que vai fazer com isso. Se muda para cima, eu vou levar uma resposta para ela, aproveitar essa indicação do Juninho e ver o que vai resolver hoje para me falar para ela. Então vamos em votação. Juntar tudo numa só. Mas muitas vezes ali também, quando fez a boca de lobo, não tinha casa, mas só que fez assim, dentro da calçada, né? Geralmente a boca de lobo tem que ser na rua. Claro, a água vai Tá subir na calçada. muito errado. Tem uma aqui que já tinha. Já tinha? Já tinha. Então já é muita coisa. Então vamos em votação única da indicação número 51, 2017. Osmar Antônio. Favor. Felipe Nardi. Favor. Dr. Silvio. Favor. Luiz Alberto. Favorável. Tiago da Silveira. Favorável. José Osmar. A favor. Dr. Donizete. A favor. Geraldo da Silveira. Sim, a favor. E Narciso Ferreira. A favor. Então 9 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Indicação número 52, 2017, de autoria dos vereadores José Osmar da Costa Júnior e Narciso Ferreira, que sugerem ao Executivo Municipal que faça o recapeamento e operação tapa-buraco no bairro Jardim dos Ipês. Vereador José Osmar, gostaria de fazer a defesa da sua indicação? Olha, eu anexei até fotos aí na indicação, não só de buracos, mas já tem uma árvore lá de uns 3 metros
na rua. Eu acho que vai ter que consultar até o IBAMA para cortar a árvore, né? Então, tomara que o prefeito olhe para aquele pessoal que estão abandonados lá. Narciso, quer? Pior que buraco tem muito, né, doutor? Vai ter que pegar em cima e sair embaixo, né? Mais alguém que fazer uso da palavra? Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, internautas que estão nos assistindo, onde aproveito a oportunidade para agradecer o Silvinho, o Valtinho e a mesa diretora, que já deram início ao atendimento dos nossos pleitos, e hoje a reunião está sendo transmitida além de no site da Câmara, no computador comum. Hoje a população já consegue acessar pelo celular. Tive notícia agora do Antônio Cláudio lá da rádio, que está assistindo a contento. Talvez não tenha nem a necessidade de assistir via Facebook, né, Silvinho? Que o pleito era que o pessoal tinha vontade de assistir pelo celular e não estava conseguindo. Então fica meus parabéns a vocês aqui. Com relação à indicação 52, né, do recapeamento, hoje a Prefeitura realizou uma licitação para a realização de operação tapa-buraco no município. Creio eu que em breve o serviço se dará início, e realmente está precisando muito, em especial as ruas dos bairros Renovação, né, que estão com grandes crateras, e espero que o pedido aí do José Osmar e do Narciso seja contemplado, e o bairro Jardim dos Ipês também tenha intervenção aí através de operação tapa-buraco, que aliás já é um pleito antigo do Juninho nessa casa aqui, que sempre cobra. Então desejo sucesso no pedido de vocês. Juninho, a título de complementação, lembrar que antes do tapa-buraco e do recapeamento, eles têm que ver as bocas de lobo da saída de água. Com certeza. Porque água de morro abaixo não tem quem segura. E infelizmente não foi feito a contento as drenagens pluviais. E não adianta botar asfalto em cima de buracos sem galeria pluvial, que não vai durar. E lá tem um outro problema também, que eu vou, através de ofício, eu vou notificar a Copasa. Que os moradores falaram que tem muito lugar lá que foi a Copasa. E tem uma lei que a Copasa é obrigada a tapar onde eles abrem o buraco. Sim. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Então, a votação única da indicação número 52 de 2017. Osmar Antônio. Favor. Felipe Nardi. Favor. Doutor Silvio. Favor. Luiz Alberto. Favorável. Tiago da Silveira. Favorável. José Osmar. A favor. Doutor Donizete. A favor. Geraldo da Silveira. Favor. E Narciso Ferreira. A favor. Então, 9 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Vamos agora para a apresentação de projetos. A apresentação do projeto de lei número 28 de março de 2017, que dispõe sobre o programa de auxílio financeiro a pessoas físicas para a representação da cidade em eventos de caráter cultural, desportivo e científicos. Autoria Executivo Municipal. Encaminho o projeto para as comissões da Casa apreciar. A apresentação do projeto de decreto legislativo número 1, de 4 de abril de 2017, que concede título de cidadão guaranesiano ao senhor Elcio José Martins. Autoria, vereador Walter Martins. Encaminho o projeto para as comissões da Casa apreciar. A apresentação do projeto de lei número 29, de 4 de março de 2017, que obriga os estabelecimentos públicos e privados no município a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial de autismo e dá outras providências. Autoria, vereador José Osmar da Costa Júnior. Encaminho o projeto para as comissões da Casa apreciar. Vamos agora para a primeira votação do seguinte projeto. Dispensa da leitura do projeto de lei número 16 de fevereiro de 2017, que regulamenta serviços nos cemitérios municipais de Guaranés e Santa Cruz da Prata e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Leitura do parecer ao projeto de lei número 16 de 2017.
Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. A Constituição Federal atribui ao município a competência legislativa e material para regular o serviço funerário, pois trata-se de atividade local privada nos moldes do artigo 30, 1 e 4 da Constituição Federal. O projeto de lei está em condições de ir ao plenário para discussão e votação, pois é legal e constitucional, devendo o município criar os mecanismos necessários para o cumprimento efetivo da lei. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Essa comissão está de acordo que o referido projeto vá a plenário, devendo possíveis emendas quanto ao valor de multas e etc., a serem apresentadas em forma regimental. Comissão de Obras, Meio Ambiente e Serviços Públicos Municipais. Essa comissão é favorável que o projeto de lei número 16 de 2017, ora estudado, vá a plenário para discussão e votação. Agora o parecer da Comissão, né, de Legislação, Justiça e Redação sobre a emenda. A emenda modificativa ao artigo 5º traz vício de iniciativa por tratar de matéria de cunho estritamente administrativo no que diz respeito ao funcionamento e organização do cemitério municipal. Ademais, a mesma, ao alterar o horário das inumações, retirando o intervalo previsto na redação atual do artigo 5º, trará despesa ao erário. Eis que, para tanto, a municipalidade necessitaria contratar novos funcionários ou realizar o pagamento de horas extras para atender ao pleiteado na emenda apresentada. Porém, deve a emenda ser encaminhada para discussão e votação, pois o regimento interno não trata especificamente da inconstitucionalidade de emendas, onde então, por analogia, utilizamos como instrumento a análise de pareceres quando opta pela inconstitucionalidade do projeto. Deve o parecer ser levado a plenário para apreciação e votação, como fizemos com a emenda. A emenda modificativa ao artigo 29. Recomendamos prudência na análise do plenário, pois a mesma também interfere em assuntos de cunho administrativo. Porém, por não trazer despesa ao erário, encaminhamos para discussão e votação. A apresentação do projeto leitura da emenda modificativa ao artigo 5º do projeto de lei número 16 de 2017 e emenda modificativa ao artigo 29 do referido projeto, proposta pelo vereador Donizete de Lourenço Ribeiro do Vale, membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Emenda modificativa do artigo 5º. Redação atual. Os cemitérios municipais estarão abertos todos os dias em horário definido pelo governo municipal e as inumações acontecerão das 8 horas às 10 horas e 30 minutos e das 13 horas às 17 horas, com plantões aos sábados, domingos e feriados, definidos em ato específico do Poder Executivo. Redação com a emenda. Artigo 5º. Os cemitérios municipais estarão abertos todos os dias em horário definido pelo governo municipal e as inumações acontecerão das 8 horas às 17 horas, com plantões aos sábados, domingos e feriados, definidos em ato específico do Poder Executivo. Emenda modificativa, artigo 5º. Artigo 29, da redação atual. Parágrafo único. A prática dos atos mencionados nesse artigo sujeitará o seu autor à aplicação de penalidades de multa no valor de uma unidade fiscal de referência municipal. Redação com a emenda. A prática dos atos mencionados nesse artigo sujeitará o seu autor à aplicação de penalidade de multa correspondente ao valor de 50% de uma unidade fiscal de referência municipal e, em caso de reincidência, será cobrado 100% da referida unidade. Quer fazer o uso da palavra, doutor? Senhora mesa diretora, senhores vereadores, aqui presentes, pessoas presentes aqui no plenário, senhores internautas.
Nós estamos aqui diante de um projeto de lei que trata de regulamentação dos serviços dos cemitérios de Guaranésia e de Santa Cruz da Prata. Nós apresentamos aqui 2 emendas que serão votadas separadamente. Uma delas trata no que se refere ao horário de funcionamento do cemitério, ou seja, para fazer os sepultamentos. O horário que está no projeto é de que vai sepultar das 8 horas às 10h30 e depois retorna das 13 às 17 horas. Portanto, nós temos aí um intervalo de 2 horas e 30 minutos. Nós temos que preocupar em fazer leis que realmente serão cumpridas. É natural que aqui em Guaranésia e outras cidades que os sepultamentos acontecem muitas vezes às 11 horas, 11h30, meio-dia. Isso todo mundo sabe. Todos que nos ouvem nesse instante sabem que os sepultamentos acontecem dessa maneira. Não vamos, na prática não existe. Às 10h30 o coveiro vai almoçar, só volta aqui às 13 horas. Não estamos aqui querendo aumentar custos e nem podemos. Né? Não compete ao vereador, né, fazer emendas ou projetos que aumentem os custos. E sim, é uma qualidade de gestão que que nos preocupamos, a exemplo de fazer um rodízio, como hoje acontece. Eu estive entrevistando um serviçal do cemitério, o Wilson, que é conhecido de todos, e perguntei, como é que acontece? Como é que almoça? Vocês têm um intervalo? Respeita-se o intervalo? Sim, respeita, eles têm um rodízio, é mais de um servidor, de maneira que se um vai almoçar, outro vai ficar no serviço, dando guarida, né, podendo fazer os sepultamentos que ocorrer nesses intervalos. Portanto, o projeto não tem vício de iniciativa. Aliás, se um vereador, qualquer um de nós, não pudermos fazer emendas aos projetos, nós já debatemos isso, desde que não constitua custos, não tem nenhuma função, está aqui hoje pagando aí quase R$5.000 para cada um dos vereadores que estão aqui presentes, para simplesmente falar amém, amém, amém para os projetos que vêm do Executivo. Não queremos discordar, ou melhor, queremos aprimorar os projetos que vêm do Executivo. Essa é a nossa missão, a minha, a sua, a de você, a de qualquer um de nós. Então, aprimorar e trazer os projetos para a realidade. Leis que poderão certamente ser cumpridas. Essa é a preocupação. Chega nesse país, e se não começar por nós, de ficarmos criando leis que é puramente para aumentar o rol da legislação aqui, de qualquer, seja do município, enfim, de outras esferas. Essa é a preocupação nossa. Se aprovar dessa maneira, é mais uma lei que não vai ser cumprida. Vocês virão dessa forma. E não podemos criar custos, como eu já falei, simplesmente gerindo o pessoal que já trabalha no cemitério. E se for insuficiente, que tenha concurso. Não tem dinheiro, acabamos de falar aí em verbas, em dinheiro, que ainda bem que o município tem verbas, e que vai fazer concurso, né, que traga mais servidores, se for impossível, se for difícil fazer o remanejamento dos servidores, que eu acho que ainda dá para acontecer. Então, a minha emenda é nesse sentido de tirar o intervalo. Não é que o servidor vai deixar de almoçar, de forma alguma, mas tirar o intervalo para que os sepultamentos aconteçam no horário aí das 8 às 17. Lógico, esporadicamente, ainda vamos até o corrente pagar a hora extra quando tiver um sepultamento, 18 horas, um incidente qualquer que obriga. Aí é uma questão de pagar o horário extraordinário para o servidor, cumprindo a legislação. Então, essa é uma emenda. Mais alguém? A segunda emenda... Tá. Desculpa. Vai uma por uma. Vamos trabalhar com essa. Isso. Depois a gente volta, porque senão fica um pouco confuso. Mais alguém quer fazer uso da palavra nessa emenda? Doutor Sim, Donizete? senhor presidente. Como a emenda é inconstitucional, né, mas o doutor disse, né, o novo vereador disse que
não podemos fazer emenda? Podemos, mas ela vai para votação, se vai ser aprovado ou não. Agora, eu discordo quando ele disse que vai ser mais uma lei nesse país que não vai ser cumprida. Se a gente for pensar assim, nós vamos ficar que nem o pessoal lá em Brasília. A gente tem que acreditar que a lei vai ser cumprida. Eu queria até que o jurídico desse aí uma palavra sobre essa emenda. Boa noite a todos. Então, a emenda, na realidade, ao meu modo de ver, ela, por tratar de uma questão que é diretamente, que envolve diretamente a administração, ela é inconstitucional por vista de iniciativa. E também por gerar despesas, porque para manter o cemitério aberto durante todo o período, provavelmente, imagino eu, vai ter que contratar mais funcionários, como o próprio Dr. Donizete falou agora, vai ter que contratar outro funcionário, ou vai ter que pagar hora extra para alguém, né? Então, é uma emenda que, ao meu modo de ver, não pode ser apresentada. Acredito eu que a maneira correta de se fazer isso seria em forma de indicação, né? Porque aí acho até muito louvável as considerações da emenda, mas, juridicamente falando, ela não pode ser, quer dizer, não pode ser não, ela pode ser votada, pode ser aprovada, né, mas provavelmente, chegando no Executivo, o Executivo vai vetar e, se for derrubado o veto, muito provavelmente vai ter uma ação de inconstitucionalidade e, juridicamente falando, ao meu modo de ver, vai ser declarada inconstitucional a emenda, né? Porém, é uma questão de ordem política, a questão se fica aberto ou não o cemitério, não vou entrar nesse mérito, mas a maneira correta de um vereador fazer sugestões ao Executivo para questões diretas da administração e que gera despesa é em forma de indicação. Então, a maneira que eu sugiro para que seja feita isso é como indicação, não como emenda ao projeto de lei. Senhor presidente, rapidamente também eu gostaria de me manifestar, primeiramente quanto à questão da legalidade, da constitucionalidade da emenda, do vereador poder ou não apresentar determinados tipos de emenda. Eu acho que em certos assuntos, em certos tipos de emendas, que não se tratam assim de emendas tão polêmicas que vão aumentar significativamente os custos para a administração, eu acho que até haveria uma margem para que a gente apresentasse. Não que eu concorde, de repente, com a tese do Dr. Donizete, no sentido a constitucionalidade da emenda, não por questão de custo, porque na prática a gente sabe que não vai gerar custo, porque, salvo engano, o cemitério tem 3 funcionários. O fato de parar de fazer enterro às 10h30 não significa que eles vão almoçar às 10h30 e o cemitério ficar desabrigado de servidores até a 1h. Eles param às 10h30, mas o trabalho dentro do cemitério de limpeza, manutenção, de cimentar o túmulo continua até às 11h, e eles têm lá, devido ao número de funcionários, uma flexibilidade para que o cemitério, de repente, fique aberto até o horário de almoço. Mas, apesar de ser um serviço público prestado pelo Executivo, no tocante à organização e funcionamento do cemitério, no que diz respeito à fixação de horário dos servidores, eu acho que nesse aspecto pode ser que a emenda tenha um aspecto, sim, de inconstitucionalidade, mas eu acho que não é uma emenda absurda, eu acho que é uma emenda que pode ser aprovada para que ela chegue na mão do prefeito, para que o prefeito faça um juízo de conveniência daquela emenda, para de repente ele falar, peraí, eu acho que talvez seja uma boa essa emenda, e mesmo havendo vício de iniciativa, o prefeito pode tomá-la para si, ele pode pegar a emenda para si e
e fazer a alteração no projeto. Então, assim, não concordando com a questão de ser legal a iniciativa do vereador, mas ponderando, usando a questão do bom senso, para que a gente dê a oportunidade do prefeito avaliar na prática e não tão somente no papel se é vantagem ou não parar às 10h30, eu acho que vale a pena a aprovação da emenda. Se a gente pensar na prática, talvez que muitas famílias que costumam enterrar aí em horários de almoço, por questão de familiares trabalhar, às vezes o ente querido não é nem tão próximo, mas gostaria de participar, eu acho que é uma emenda que vale a pena passar, mesmo sendo inconstitucional, para que o prefeito a analise e, se ele achar viável, ele abraça a emenda. Se ele não achar, aí vai ter todo esse trâmite que o doutor Édico falou, realmente, que causa um certo trabalho jurídico, aí, seja para a Câmara, seja para a Prefeitura. Senhor presidente, eu sou favorável à emenda, imaginando que quando se perde um ente querido, ainda vai ter que ter aquela preocupação na hora do sepultamento. Eu acho complicado isso aí, entendeu? Mas a parte jurídica, eu não vou entrar no mérito da questão, mas olhando para esse lado aí, é complicado determinar até o horário de sepultamento, das 10 e até às 12, ou das 10 às 13, não haverá a possibilidade de sepultar um ente querido, é complicado. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Bom, eu sou contra, mas não vou influenciar nenhum nobre não, né? Porque eu tenho que pensar na família, no ente querido, mas também tenho que pensar no funcionário, né? Então, eu sou contra, mas não influencio nenhum dos nobres vereadores. Então vamos à votação única da emenda modificativa do artigo 5º do projeto de lei número 16 de 2017. Osmar Antônio. Favor. Felipe. Sou a favor. Doutor Silvio. Favor. Luiz Alberto. Contra. Tiago Silveira. Favorável. José Osmar. Contra. Doutor Donizete. Favor. Geraldo da Silveira. Favor. Narciso Ferreira. A favor, né? Então ficou 6 votos favoráveis e 2 contra. Não. 3. 7-2. Ah, sim, 7-2. Tá? 7 votos favoráveis e 2 contra. E nenhuma abstenção. Agora temos a segunda emenda. Sim. Não, foi desdobrada. A segunda emenda, ilustres vereadores, ela surgiu também no sentido de aprimorar o projeto que nos foi enviado. O artigo 29 traz lá: nos recintos dos cemitérios é vedado, é proibido. Eu vou sintetizar aqui alguma coisa. Inciso 1, proferir palavras ou praticar atos ofensivos à memória dos mortos, ou do respeito devido ao local. É vedado transitar fora dos arruamentos ou das vias de acesso que separam a sepultura. Isso é, se alguém entrar por algum caminhozinho lá que tem para ter o acesso a uma sepultura numa quadra interna, tem uma vedação, pelo menos na redação dá para entender isso. Transitar fora dos arruamentos ou das vias de acesso que separam a sepultura. Inciso 3, colher flores ou danificar plantas. É vedado colher flores. Plantar árvores de fruto ou qualquer planta que possa utilizar-se na alimentação. Realmente não pode, veda plantar lá qualquer árvore frutífera. Danificar jazigos, sepulturas, sinais funerários, também é vedado. Utilizar aparelho áudio, exceto auriculares, salvo situações
autorizadas. Também é vedado permanência de crianças quando não acompanhadas lá no cemitério. Realizar obras no espaço comum, realizar obras particulares, sem autorização, também é proibido. E entrar com veículos para carga de material para a obra. O veículo entrou lá para deixar algum material, também é vedado. Muito bem. Eu vejo aqui, bom, depois vem o parágrafo único, que é onde nós temos que pensar. A prática dos atos mencionados nesse artigo, que são os atos que eu mencionei, sujeita o seu autor à aplicação da penalidade de multa de uma unidade fiscal de referência municipal. Essa unidade, o valor dela para a pessoa física é R$ 916. Para uma pessoa jurídica, R$ 1.021,41. Tem situações aqui que eu acredito que essa multa está muito pesada para aplicar de plano. Por exemplo, vai uma pessoa lá e eventualmente ela colhe uma flor. Por sinal, estava num velório essa semana passada e comentei sobre isso com alguém que estava ao meu lado, e a pessoa, aquele instante, foi lá, que é até conhecido nosso Zetão, pegou uma planta, uma florzinha lá, uma flor lá no velório, e trouxe a flor e falou: essa é que eu vou dar, ia colocar lá no defunto. Tá? Aí eu brinquei com ele: depois você passa na prefeitura para pagar lá, tem R$1.000 para você pagar lá. Brinquei com ele. Mas a multa, ela está pesada para certas situações. Se eventualmente tiver uma criança lá dentro, multa de R$ 916, se tiver sem o pai. Se alguém colocar andar fora dos arruamentos, multa de R$ 916. Se alguém eventualmente entrou com um carrinho lá para descarregar o material, multa de R$ 916. O que eu estou propondo? Nós temos que educar o contribuinte, nós temos que educar o munícipe, o cidadão, a poder se comportar melhor em certos locais, que exigem respeito, exigem normas, como essas que eu falei aqui no cemitério. Mas nós não podemos ser exagerados em aplicar uma penalidade tão alta, de R$ 916 a uma pessoa que foi lá e colheu uma flor. Tem que ter penalidade? Tem. Por isso eu apresentei essa emenda, de que a prática desses atos sujeitará ao autor à aplicação da penalidade de multa correspondente a 50%, a metade de uma unidade de referência. Mas, em caso de reincidência, aí passa a cobrar 100%. Vejam vocês, nós estamos tentando aqui dar um tom gradativo na multa. A pessoa, no primeiro momento, ela vai ter uma multa. Mas se ela voltar a cometer um ato que é proibido, essa multa vai dobrar. Então esse é o espírito da emenda, para que a gente possa educar o munícipe, né, a pessoa que frequenta, que às vezes de maneira inadvertida, como esse exemplo que eu citei, foi lá colher uma planta. Ela vai pagar um valor, de repente, mas ela, se repetir, aí a multa vai dobrar e vai chegar nesse patamar indicado no projeto original. Essa, então, seria, senhores vereadores, a intenção dessa emenda, para dosar, não é eliminar, mas dosar a penalidade. Primeiro, uma pena mais branda, no segundo momento, uma penalidade maior. Julinho. Bom, também é constitucional, mas eu vejo aí uma situação, né, aí eu concordo com o bom senso, que é mesmo pesada. E outra coisa que está ali, cortar caminho. Não tem como chegar nos túmulos, porque são quadras, né? Em cada quadra ali tem túmulo em toda a extensão. Então, para você chegar em certo túmulo, você tem que adentrar entre os outros. Então, acho que isso aí está meio fora da lógica. E uma criança
Como é que vai proibir uma criança de entrar lá? Eu mesmo, quando era criança, eu cansei de pular lá para pegar pipa. Né? Então, eu acho que está um pouco exagerado mesmo isso aí. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Senhor presidente, eu acho que é uma questão muito dramática, né? Lógico que tem que remediar, mas eu acompanhei um sepultamento e se a gente fosse seguir a regra, ou a pessoa estava lá até agora ou tinha que pagar a multa, porque não tinha jeito de... O espaço, as pessoas não conseguiam passar, teve que passar por cima de vários túmulos, né? E a pena continua sendo grave. Pegar uma flor lá vai custar R$450, continua alto, né? E eu gostaria de saber se tem, qual foi a última multa por alguma incidência. Isso vai ficar no papel, isso não vai acontecer, infelizmente. A cidade tem muitos problemas, falta fiscal, né? Vai passar o projeto aí de terrenos, por exemplo, onde vai precisar de fiscal. Vai continuar no papel, sim, né? Mas vai continuar acontecendo sem, até porque não tem como multar, senão não vai ter como sepultar a pessoa. Senhor presidente, aproveitando igual ele falou, quando morre uma pessoa aqui na cidade, vamos falar mais importante, mais conhecido povo, mais velho, que chega a dar 200 pessoas, na hora de exportar, e sobe um num trio, o outro no outro vão, se for fazer a multa, faz para todo mundo? Essa é uma boa pergunta. Vai multar os 200 lá dentro? Os 200. Ué, esse cemitério vai dar uma faturação. E quem vai fazer essa multa, senhor presidente? Ué, quem vai fazer essa multa? Mas vai ter que pôr uma câmera lá para depois ver na câmera, né? Como é que vai? Eu também não sei. Eu não sei não como é que vai funcionar não. Mas tá. Também repetir a fundamentação do meu voto na outra emenda, mais ou menos nesse sentido. Não vou ficar aqui discutindo a legalidade ou não da emenda, porque a ciência jurídica não é uma ciência exata, 2 mais 2 nunca será 4 e sempre existem argumentos dos mais diversos. Então, mais uma vez, e até fica o apelo aqui, a gente sabe que o prefeito assiste às reuniões da Câmara, que ele, ao receber essas emendas lá, antes de entendê-las inconstitucionais ou não, que faça realmente o juízo de valor e de conveniência da importância de cada uma, e quem sabe ele as encampe no projeto, prever reincidência em caso de multa. O valor é esse, né, de 916. O valor seria no primeiro momento a metade, 50%? Não. Na residência aí seria. No projeto original é 916 ou 1021 e reincidente é o valor dobrado? Não. Não tem? A emenda seria... aí não tem. Não, no projeto no não tem. No original não tem residência. Então, e isso é importante ter, né? Porque, aliás, não tem no corpo do projeto, mas é uma coisa que seria de bom tom que a prefeitura fizesse, porque antes de você punir, o correto primeiro é você conscientizar. Então, a prefeitura, de repente, disponibiliza um banner na entrada do cemitério, alertando a população que é passível de punição determinadas condutas dentro do ambiente do cemitério. E desse aí um prazo, né, na lei, para que a partir daquele prazo em que a população possa tomar conhecimento de que passará a ser punida de acordo com determinados comportamentos, aí então começa a se aplicar a multa. Aplicando a multa, concordo que teria que ser num valor menor, porque primeiro ela conscientizou, não respeitou, paga metade. Se desrespeitar novamente, aí vem a multa cheia. Mas também penso, igual o vereador Tiago, e já havia falado isso durante a votação do outro projeto, que prevê também multa para a questão de terrenos baldios, de mato. A prefeitura, para ter esse serviço ativo, ela precisa mexer na sua estrutura, de repente, esse concurso para fiscais de rua, né, de tributos, e não só lá dentro da prefeitura, porque senão realmente nós vamos ter aí
diretores de departamento fazendo serviço que não é dele, e ele já se desdobra com muita coisa, já tem muito serviço para o cara fazer, não dá conta porque é muita coisa, e ainda vai ter que se preocupar com mais esse item, de repente, por uma falta de estrutura na prefeitura. Acho viável, mesmo deixando de lado a questão da legalidade ou não da emenda, que a gente a aprove e encaminhe também, para que seja pensada. Senhor presidente, posso dar uma sugestão? Por que não retiramos de pauta para melhor analisar isso aí? Não, vamos votar ele e depois não tem muito o que fazer não. Aí o aviso tem que colocar um banner lá avisando, e como já está a emenda do doutor aí, e depois aí vamos ver como que vai funcionar, né? Então vamos à votação única da emenda modificativa ao artigo 29 do projeto de lei número 16 de 2017. Osmar Antônio. Contra. Felipe Nardi. A favor. Dr. Silvio. Favor. Luiz Alberto. Favorável. Tiago Silveira. Favorável. José Osmar. A favor. Dr. Donizete. A favor. Geraldo Silveira. Favor. E Narciso Ferreira. A favor. Então ficou 8 votos favoráveis e 1 contra, e nenhuma abstenção. Agora acertei, né? Agora certo. Isso. Vamos agora para a primeira votação ao projeto de lei número 16 de 2017. Osmar Antônio. Favor. Felipe Nardi. Favor. Dr. Silvio. Favor. Luiz Alberto. Favorável. Tiago Silveira. Favorável. José Osmar. A favor. Dr. Donizete. A favor. Geraldo Silveira. Favor. E Narciso Ferreira. A favor. Então 9 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Vamos agora para a segunda votação do seguinte projeto. Dispensa da leitura do projeto de lei número 23, de 20 de março de 2017, que dispõe sobre a limpeza de terrenos, construção de muros e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Dispensa da leitura do parecer ao projeto de lei número 23 de 2017. Essa é a segunda votação. Alguém quer fazer uso da palavra, né? Então vamos à segunda votação do projeto de lei número 23 de 2017. Osmar Antônio. Favor. Felipe Nardi. Favor. Dr. Silvio. Favor. Luiz Alberto. Favorável. Tiago Silveira. Favorável. José Osmar. A favor. Dr. Donizete. A favor. Geraldo Silveira. Favor. E Narciso Ferreira. A favor. Então ficou 9 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Senhor presidente, só uma questão de ordem, não sei se será possível, eu tinha falado com o senhor antes da reunião, não houve a inscrição na tribuna livre, mas nós temos aqui hoje a Bárbara e a Ana Maria, que vieram trazer aqui um pedido de apoio aos vereadores, na verdade um manifesto em defesa da maternidade na Santa Casa, assunto que acho que até o Dr. Silvio depois pode também nos trazer maiores informações. Eu queria que o senhor colocasse em plenário, se os vereadores autorizam que elas fizessem a leitura para a gente, para trazer esse pedido de apoio dos vereadores para com a causa. Então nós faz uma votação aqui já. Osmar Antônio. Favor. Felipe Nardi. Favor. Dr. Silvio. Favor. Luiz Alberto. Favorável. Tiago Silveira. Favorável. José Osmar. Pode sim. Dr. Donizete. Geraldo Silveira. Favor. E Narciso Ferreira. Então, A favor. sinta-se à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Eu, como cidadã guaranesiana, eu gostaria de fazer um manifesto pela maternidade da Santa Casa de Guaranésia. Senhores vereadores, representantes do Poder Judiciário, comunidade guaranesiana. Nós, mães e futuras mães de Guaranésia, queremos sensibilizar a todos para que, junto conosco,
ajudem a evitar que nossos bebês tenham que nascer fora de nossa cidade. O setor de obstetricia da Santa Casa está em vias de ser extinto, não por ausência de infraestrutura hospitalar, mas por falta de médicos plantonistas qualificados e prontos a exercer essa especialidade. Carecemos de obstetras e anestesistas de plantão para atender eventuais partos de urgência e emergência, bem como aqueles que acontecem dentro da normalidade cotidiana de um hospital. Mães têm que recorrer a Guaxupé para que seus filhos venham ao mundo com saúde e segurança. Juntem-se a nós, a este movimento de reivindicação, para que nossa Santa Casa continue a receber e abrigar parturientes. O prédio, os leitos, os centros cirúrgicos e o berçário estão lá, prontos e mais do que adequados, com equipamentos necessários atendendo às exigências hospitalares, podendo mesmo se constituir numa maternidade de referência regional, com qualidade e demanda suficiente para provimento do Sistema Único de Saúde. Para que isso se concretize, há sim a necessidade de um corpo médico, plantonistas qualificados, mas há, sobretudo, que exista vontade política, conscientização do poder público e mobilização da comunidade, para que exista movimentação e incentivo na busca de profissionais para se candidatarem a trabalhar aqui, acompanhando os bebês em gestações e suas mães, gestantes, parturientes. Não só de Guaranésia, mas também das cidades vizinhas. Obrigada. A palavra agora ao Luiz Alberto. Muito boa noite a todos. Agradecer primeiramente a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelo dia. Agradecer a todos os presentes. E eu só queria fazer uma ênfase aqui, agradecer a todos os vereadores aí que aceleraram o processo da votação ao consórcio que em Guaranésia aderiu ontem, do Com Café. A gente fez questão de ir lá em Carmo do Rio Claro ontem para ver como que ia funcionar, e pelo que a gente passou o dia todo lá com o deputado, com o Emidir Madeira, mais de 40 prefeitos. Então quer dizer que acredito muito no trabalho que será feito, e foram feitas várias propostas de fortalecimento do café para a nossa cidade, e acho que todos têm a ganhar, né? Aí a gente, quando começa a entrar um pouco para essa área, eu fui ver os números com o pessoal da Emater lá, e a gente vê que não é brincadeira quando eles falam que o produtor rural que banca o Brasil, quando você pega nos números lá, você vê o quão importante é. Então acredito que vai ser muito bom, né? Assim como a gente já conseguiu fazer a melhoria do leite para a Guaranésia, agora a gente vai trabalhar firme, não vai poupar esforços aí para estar melhorando o nosso café também. No mais, é só isso. Acredito aí que o Dr. Silvio, não sei se ele vai usar a palavra para poder falar melhor acerca da situação da Santa Casa, de como que está na prática, né? E, no mais, uma boa noite a todos. Tiago. Bom, boa noite a todos, né, internautas. Agradecer a presença de vocês. Eu gostaria de ressalvar a questão do terreno, que chegou pessoas preocupadas, né, com o terreno sujo, perguntando quando que ia começar a multar, né? Já estava preocupado, então o projeto já está surtindo efeito, né? Tá certo. Chegou apavorado, perguntando que dia que ia começar a multar os terrenos. Eu falei que já deixo claro aqui que será divulgado nas rádios, né? O Antônio Cláudio já está sabendo, vai dar esse apoio, a Rádio Rural lá no Guaranésia. Vai ser divulgado nas redes sociais, vai ter um prazo aí, né? Longo para divulgação, e terá um prazo também para a adequação dos terrenos, né? Mas que bom que já está surtindo efeito aí. No mais, uma boa noite a todos. Juninho. Não, senhor presidente. Eu, antes de passar aos vereadores, sobre a Santa Casa,
eu vou deixar para o doutor Silvio e depois o Felipe também, que está mais inteirado. E eu não quero que fique aqui, que seja bem, que eu já vou para o 6º neto e já tenho um engatilhado para esse mês já. É o menininho, é o 6º. Então, eu acho que a meninada está animada, então nós temos que deixar aqui mesmo. Mas, doutor Silvio. Boa noite a todos. Colegas, isso é importante para vocês. Eu acho que todos nós temos que nos preocupar e muito. Isso é uma preocupação, acho que para todos os guaranesianos e guaranesianas. De fato, o problema existe. Ele não é só de Guaranésia, ele é do SUS, que é mal organizado, mal gerido e que não remunera direito os hospitais que são conveniados com o próprio SUS. Nós não vamos resolver isso, mas nós temos que resolver o nosso problema local. Tivemos uma reunião com o prefeito quarta-feira, houve uma motivação. O governo municipal, coitado do prefeito, infelizmente ele é o gestor de saúde. Ele é o responsável pela saúde dos munícipes, goste ou não goste. Ele se candidatou, foi eleito, o problema é dele. E nós estamos aqui para ajudar, é claro. O problema é financeiro, né? O mundo mudou, as coisas mudaram. Você não encontra hoje profissional que trabalhe do jeito que nós vimos trabalhando, e a própria legislação não admite. Hoje você precisa ter um obstetra, você tem que ter um pediatra, você tem que ter um anestesista, e nós não temos todos esses membros. Alguns de nós faz um papel de coringa fazendo várias atividades, o que é ilegal. Se nós formos autuados, nós vamos ser punidos tanto pela justiça normal quanto pelo CRM. Então está na hora de o poder público se juntar, se unir vários municípios e montar um serviço de acordo com o que deve ser. O prefeito já está sensibilizado, ele tem uma vivência sobre saúde maior que a maioria dos prefeitos, porque ele foi secretário de saúde por 2 administrações e foi o coordenador da saúde da regional de Alfenas durante 4 ou 5 anos. Ele conhece muito bem a problemática e é um indivíduo que tem a facilidade, o trânsito para conversar com os outros prefeitos e ver se consegue aglutinar vários municípios em torno do nosso hospital, que é o melhor hospital da regional de Alfenas. Melhor até que de estrutura física. Melhor até que a própria Alzira Velano, de estrutura física. Nós não temos um corpo médico que tenha condição de tocar o hospital dentro do que se é exigido hoje. Para vocês terem ideia, o Dr. Marcelo tem 81 anos, eu sou o mais novo, tenho 66, 67 daqui uns dias, o Silvio de Lorena tem 73, nós estamos tudo no fim de linha. A Ieda é a mais nova, tem 35 anos, ainda tem muito gás para dar, e somos nós que tocamos obstetrícia, cirurgia, e precisamos de mais gente. Nós não temos um anestesista, eu tenho qualificação de anestesia, mas nós temos que ter mais gente no corpo clínico para poder fazer as anestesias. Não dá para eu anestesiar e operar. Faço isso, mas está errado. Se eu for autuado, eu vou ser condenado. Então, mas é a realidade, não é de Guaranésia, não. É a realidade do Brasil. Aqui se faz as leis primeiro e depois vão se preocupar em arranjar o pessoal para cumprir as leis. Porque não tem como. Na realidade, existe uma tendência do SUS, já há muito, tem mais de 20 anos isso aí, de tentar agrupar essas atividades em pontos chaves. A regional de Alfenas tem Alfenas e tem a micro-regional que é Guaxupé. Mas Guaxupé não tem estrutura física para manter uma maternidade que não seja só para atender Guaxupé, que seja para atender a região.
não dá vazão, não tem estrutura física, teria que construir. E também, Guaxupé, eu dou plantão lá de obstetrícia, presença física, que é a presença 24 horas, que é o exigido pela legislação, só tem a do obstetra. O anestesista fica à distância, que é o que nós estamos propondo para fazer aqui. O pediatra fica à distância, que vai ser a nossa proposta para Guaranésia, junto com o prefeito, que estamos estudando a possibilidade de fazer isso, para não fechar a maternidade. E lá em Guaxupé tem um problema muito sério, que é do auxiliar, que não tem. Ninguém opera sozinho, você precisa ter um auxiliar. E não tem escala de auxiliar à distância, e muito menos presencial. Isso eu estou falando do Guaxupé porque é o que está mais desenvolvido, porque Marceburgo não tem nada, Juruá não tem nada, São Pedro não tem nada, Cabo Verde não tem nada, Nova Resende diz que tem, mas não tem nada, Muzambinho mais ou menos, manco igual nós aqui, Cabo Verde não tem nada. Então a região está inteira assim. E Alfenas não tem condições de dar assistência para esse povo todo. Guaxupé também não tem. Então, o que é a nossa pretensão, talvez até um pouco de ousadia, mas querer montar em Guaranésia, porque nós temos uma estrutura física. Temos alguns profissionais que já fazem esse trabalho e precisamos de ter mais profissionais. Isso depende de verba, de dinheiro, que o prefeito já está se movimentando, e acho que todos nós temos que participar disso, dando apoio, discutindo fora daqui, não só aqui, mas nas cidades vizinhas, toda vez que tiver uma oportunidade, alertar os prefeitos, os vice-prefeitos, os próprios vereadores, que a obrigação em relação à saúde é do prefeito. Qualquer problema que acontecer e que não tiver solução, vai terminar nas costas do prefeito. E nós somos os fiscais do Poder Executivo. Nós temos duas funções. Uma é fiscalizar o prefeito, outra é legislar. E legislar fiscalizando. Essa talvez seja a função mais importante do prefeito, que é mexer com vida, gente. Não só a maternidade, o resto do hospital, mas primordialmente a maternidade, que é que está mais complicada no presente momento. Senhor presidente, eu queria primeiramente parabenizar a Bárbara e a Ana Maria por estarem aqui fazendo esse chamamento aos vereadores para que a gente também se envolva e defenda a causa. Porque nós, como guaranesianos de carteirinha, apaixonados por Guaranésia, deixando a questão técnica, financeira um pouco de lado, é muito triste realmente a gente pensar na prática que a gente não vai ter cidadãos nascidos mais em Guaranésia. E pensando pelo lado, como o Dr. Silvio falou, do prefeito ser o gestor da saúde no município, hoje o que acontece? O prefeito tem uma tranquilidade, porque ele tem uma instituição de caridade aqui, uma entidade aqui, que é a Santa Casa, e ele faz um convênio Prefeitura SUS com a Santa Casa, e nós temos a tranquilidade de ter uma maternidade aqui, da paciente subir lá na Santa Casa, de repente, para fazer um exame de toque, não está na hora, descer, e só subir realmente na hora que vai ganhar o neném, de ter um tratamento humanizado, o corpo clínico da Santa Casa, não precisa nem falar, né? Hoje nós não temos médicos, e aqui é um elogio que a gente faz para a classe médica de Guaranésia, como os dois doutores Silvio, o doutor Marcelo, que há tanto estão aqui, que nem são tão bem remunerados na Santa Casa, fazem por amor, vestem a camisa da cidade. Hoje o médico forma, ele é especialista em anestesia, só faz anestesia. O doutor Silvio vai de cima e embaixo e faz o que precisa ser feito. Então é muito triste a gente pensar que isso não vai acontecer e os transtornos que isso pode causar para a mulher grávida, né? De repente está em trabalho de parto, tem que pôr dentro de uma ambulância e levar correndo para alguma cidade aí que a prefeitura vai conveniar, ou se não conveniar, ter que jogar no SUS, esperar para onde que vai ser levada para ter o neném, correndo o risco de nascer esse neném dentro de uma ambulância, e não pode transportar na ambulância de qualquer jeito, porque tem que ter uma enfermeira obstetra junto, ou um médico, né, doutor? Então eu acho que realmente o problema é grave, não é um problema só de Guaranésia, mas
se há soluções, o mínimo que a gente tem que fazer é lutar para que essa solução aconteça. O que foi proposto, e aí nós tivemos a oportunidade, foi ontem a reunião com o prefeito, eu e Donizete fomos, não como vereadores, mas por estarmos na maçonaria e fazermos parte da Irmandade da Santa Casa, assim como o Dr. Silvio, que é parte da Irmandade e também é médico. Nós fizemos a assembleia na Santa Casa no sábado, né, entre todos os que lá estavam, e ficou decidido que a gente faria uma reunião para pedir um apoio ao Laércio, para que, apesar da responsabilidade ser dele, mas para ele apoiar a Santa Casa no sentido de conversar com outras prefeituras que estão passando ou vão passar o mesmo problema que o nosso, que é a exemplo de Arceburgo, São Pedro da União, Bom Jesus da Penha, que não tem maternidade e também vão ter o mesmo problema que o nosso se fechar a maternidade aqui de Guaranésia. A ideia era se criar uma espécie de um consórcio, essas 4 cidades ratearem a despesa da maternidade mensal aqui em Guaranésia e continuar com o serviço aqui. A gente sabe que é difícil, sabe das dificuldades financeiras que as prefeituras atravessam, sabe que outros centros cirúrgicos maiores, como Guaxupé, Paraíso, Alfenas, têm até um preço melhor a oferecer para essas prefeituras, mas eu acho que a gente tem que tentar. O Laércio se comprometeu, de fato, a ajudar, mas o caminho é muito difícil, né, doutor Donizete? Tem outras questões envolvidas, questão de preço de cirurgia, dificuldade de encontrar profissionais, mas de todo exposto, acho que no tocante aos vereadores, o primeiro passo foi dado pelas meninas que vieram aqui, entre aspas, nos chamar a atenção também para esta causa, assim como a gente já está imbuído em outras, como a questão do aterro sanitário, a questão da PEC da Previdência. Eu acho que esse tipo de assunto, o vereador como liderança, como formador de opinião, ele tem sim que se envolver, se manifestar e tentar apoiar, porque, voltando para finalizar, para a questão romântica da coisa, é muito triste a gente saber que possa vir a fechar a maternidade em Guaranésia, trazendo aí todos os desdobramentos que a gente disse para a gestante, para o neném e para as famílias. Doutor Donizete. Senhores vereadores, há situações que é importantíssimo a união da comunidade, do poder público e das associações em busca de solução. Nós temos um problema que é a realidade, o problema aí da questão que acabou de ser exposta em relação à obstetrícia, muito bem comentado pela Ana Maria, pela Bárbara, acompanhada do Dom Célio, que representa esse pleito. Mas nós temos aí um problema, e o problema tem que haver, para todo problema tem que ter uma solução. Tá? Às vezes a solução pode ser um pouco mais morosa, dispendiosa, envolve riscos, mas tem que ter. Nós, nessa reunião de ontem, onde a Santa Casa esteve presente visitando o prefeito, foi muito proveitosa, porque dali surgiu novas ideias, e as ideias foram muito boas. Surgiu ideias no sentido de ampliar até os serviços que a Santa Casa tem prestado, as ações do município, que nós temos aí demandas, e os senhores vereadores sabem que é as chamadas cirurgias eletivas, que tem muita cirurgia aqui em Guaranésia para ser feita, o pessoal está na fila de espera e há muito tempo. Tá? E isso foi programa do prefeito, né, ao assumir aí o cargo, a sua campanha, e também de vários vereadores que também nos propusemos a zelar pela saúde, a defender os interesses do nosso povo, né, facilitar as ações de saúde. Então, somando esse trabalho que deverá acontecer, de ampliar o leque de serviços do município, prestados pela Santa Casa, oferecer esse serviço às cidades vizinhas, e também acrescer do serviço da obstetrícia, no sentido de que os nossos as parturientes venham a ter aqui os seus filhos, e Guaranésia servir a outras cidades que não têm ainda esse serviço. Não só para os partos, mas também oferecendo serviços de cirurgia.
Haja vista que o nosso hospital é um hospital muito bem montado, né? Se comentou que pelas autoridades da Regional de Alfenas, né, um hospital de destaque, um hospital modelo dentro da sua estrutura. Então, a parte física é nota 10. Tá? Precisa-se de ter os profissionais para poder desenvolver esse trabalho. Então, cabe a nós aqui, como vereadores que somos, né, dar todo o indispensável apoio ao prefeito para aquilo que ele precisar. Ele vai precisar de algumas ações da nossa parte, da Câmara, né, para poder ratificar alguns projetos dele, alguns créditos que deverão ser abertos, suplementares ou outros quaisquer. Cabe a nós o nosso compromisso de auxiliá-lo, tá? De falar sim, né, de apoiá-lo nas necessidades que ele certamente vai ter para poder apoiar aí a questão da saúde, da Santa Casa, da obstetrícia, dos novos serviços a serem feitos, né, na ampliação dos serviços e no atendimento à nossa população, de modo a desaguar essa enxurrada de cirurgias que estão paralisadas e muitos exames pendentes e paralisados também que nós temos aqui. Melhorou o serviço de saúde? Há uma melhora, mas ela tem que ser progressiva. Lógico, para ser progressiva tem que ter trabalho e tem que ter recursos também, né? Felizmente, nós temos uma posição favorável no município de poder enfrentar com recurso financeiro essas despesas que poderão vir. Então, parabenizo a todos, né? E lembrando aqui ao vereador Du, né, que falou do Concafé, né, que a Câmara votou, né, autorizando integrar a Guaranésia ao Concafé. Nós temos também aqui nessa visita de hoje o presidente do Sindicato Rural de Guaranésia, né, da diretoria do sindicato, Dom Célio Guimarães, né, que também vai levar essa notícia boa de Guaranésia integrar aí o Concafé, tá, liderada pelo deputado Medim Madeira. Senhor presidente, só permite uma parte a critério de informações práticas. Se eu estiver errado, o doutor Silvio me corrija. Para que se continue a maternidade de acordo com vamos dizer assim, a lei do SUS, precisam-se de 4 médicos, né, um obstetra, um anestesista, um auxiliar e mais um aí. E isso custa, né, ao município, entre aspas, que é o responsável pela saúde. Guaranésia não tem condições de bancar 4 profissionais desses todo dia na Santa Casa. A Santa Casa também não tem condições. Então a solução, o que é? Buscar parceiros, prefeitos de cidades que passam pelo mesmo problema para prestar o serviço aqui. Como a gente pode ajudar? Penso eu, buscando com os nossos deputados, de repente o Emidim Madeira, o Arantes, o Rogério Correia, tem inserção do prefeito de São Pedro da União, né? Estimular esse prefeito para que o problema dele seja resolvido aqui em Guaranésia, para que ele traga para cá, porque nós temos o plus a oferecer, que é a estrutura. Eles não têm, em alguns casos, como a Seburg, sequer tem hospital. Então nós temos a estrutura física, com o dinheiro a gente consegue ter os profissionais e temos um centro cirúrgico excelente. Então acho que a maneira da gente ajudar é essa. Prazo. Em junho do ano passado, né, doutor? O provedor da Santa Casa, que é o Dr. Silvio de Lourenço, já esteve trazendo essa informação, essa realidade para o Ministério Público do município, vamos dizer assim, denunciando o problema da Santa Casa aqui, que do jeito que está não dá para permanecer, porque chegou numa situação que não dá para continuar, e isso foi prorrogando até chegar essa Assembleia de sábado, onde foi decidido que o prazo final para se dar uma decisão ou achar uma luz no fim do túnel e encaminhar alguma coisa, vence agora 30 de abril. Então, o que a gente puder correr, ajudar o prefeito, conversar com os deputados, a hora é agora. E para os outros municípios é melhor ainda, né? Porque não tem estrutura e não tem os médicos. Vai ser interessante. Então, antes de encerrar a reunião, eu quero já deixar os nobres vereadores aqui, que sobre o título de cidadão que a gente já vai prever para esse ano, quem já tiver as pessoas aí já vão
levando para a secretaria, porque é uma coisa demorada lá, que a Valéria estava falando, fazer a biografia, tudo. Então, já adiantando até junho, para nós já está tudo em ordem. E, entre mais, eu declaro encerrada a presente sessão e agradecendo a presença de todos. Uma boa noite.